Que Deus te abençoe. Ainda é cedo aqui em Jeffersonville e é um dia maravilhoso. Eu estava a esperar por isto toda semana. Eu recordo que conversei com pessoas de todas as partes do mundo e eles estavam esperando por esta manhã como nenhuma outra manhã, porque hoje nós estamos a reconhecer Deus e a sua mensagem. Aleluia! Portanto, nós estávamos a ouvir esta fita. O irmão Branham estava a falar sobre quando ele estava nos lagos, os grandes lagos no norte dos Estados Unidos, os grandes lagos que assim chamam, e o vento soprava e as ondas se agitavam e giravam e atiravam todo o lixo e os percevejos e tudo mais na praia, limpando o lago. E ele estava a dizer que precisamos de uma limpeza como essa na igreja hoje. Aleluia! Ele disse para varrer todos os percevejos, o lixo e as superstições. Eu nunca ouvi tantas declarações supersticiosas feitas por ministros que estão a negar de apertar o play. Eles estão a inventar e a contar mentiras nas pessoas. Eles estão a interpretar mal o irmão Joseph Branham. E eu espero que clicarás numa das hiperligações abaixo e obterás as notificações de WhatsApp. Receberás diretamente do irmão Joseph. Não precisa obtê-las de mim. Tu podes obter diretamente dele. Será que não é maravilhoso? Não precisas confiar em nenhuma outra pessoa. Podes obtê-las diretamente dele, ouvir o que ele diz, cita o que ele diz, diga o que ele diz. E compartilha o que ele diz para outros à volta de ti e a muitos. Isso é a nossa responsabilidade. O irmão Branham diz que quando tu estás convencido, então ficas concernido. Eu estou convencido de que isto é a verdade. Estou convencido que esta mensagem é o meu absoluto. Estou convencido de que o irmão Branham nos disse que ele teria um filho e o nome dele seria Joseph, e que o anjo do Senhor lhe disse que Joseph estava a caminho. Estou convencido disso. Estou convencido de que o irmão Branham tinha um desejo no coração dele de ter um filho que continuaria o ministério. Eu estou convencido de que quando ele disse, eu tenho que ser cuidadoso com o que eu digo, porque Deus fará acontecer isso. Então, logo após que o irmão Joseph foi dedicado, e o Senhor falou e disse que ele seria um profeta, e que ele tomaria o lugar dele, e que ele tomaria a autoridade dele, todas aquelas diferentes citações de lado a lado da palavra, e disse que ele fazia parte do segundo clímax deste grande ministério sobre a face da terra através do sétimo anjo mensageiro. Será que não é maravilhoso em conseguir aceitar isto e crer nisto e ver isto na palavra e em ver isto manifestado hoje? Oh, é maravilhoso. O irmão Branham apresentou estes pontos nesta fita que ninguém, nem mesmo os discípulos, reconheceram Jesus, quem ele era, até que ele foi crucificado, sepultado e ressuscitado. Será que percebes isto? Eles viram todos os milagres, todos os sinais, as maravilhas, o ensinamento, a vida. E ainda assim não lhe reconheceram que Deus estava no meio deles. Por quê? Porque aquilo nunca se encaixou no ensino teológico da igreja, do qual eles vieram. Eles estão a viver no brilho de uma outra era. A razão que isto cega as pessoas é porque Deus nunca vem pelas tradições da igreja. O irmão Branham nunca veio pelas tradições da igreja. O irmão Joseph, hoje, não há tradições que ele não quebrou. Será que isso não é maravilhoso? Isto é um sinal. Ele não veio pelas tradições humanas. Ele não veio. Ele surgiu quebrando todas as tradições da igreja. Às 10 horas no domingo, às 18 horas no domingo, às 19h30 na quarta-feira. Veja que
Todas as tradições foram quebradas, ficarmos em casa para nos treinarmos, a ouvirmos as fitas, ficarmos em casa para orarmos, para o tempo de meditação. Nenhum destes. Deus, através de um profeta, e irmão, através de Jesus também, saiba que Ele contrariou e espalhou tudo e quebrou todas as tradições da igreja, e isso está novamente acontecendo hoje. Será que tu percebes isso? Aleluia! Mas Jesus veio para cumprir as Escrituras. O irmão Branham veio para cumprir as Escrituras. O irmão Joseph veio e está a cumprir as Escrituras diante dos teus olhos. Aleluia! Mas ele não veio da maneira como as igrejas ensinaram. Ele veio contrário às igrejas, mas exatamente de acordo com as Escrituras. É por isso que as pessoas estão confusas. Eles não conseguem lhe aceitar a palavra. Os ministros dizem que isso não pode acontecer hoje. Mesmo os apóstolos não lhe reconheceram, tal como eu disse há pouco. Lembra-te que a palavra vem do profeta. Jesus foi para o João Batista primeiro. Ele era o profeta sobre a terra naquele dia. Nenhuma das outras igrejas aceitaram a João Batista. Ele não teve um púlpito. Ele não teve uma igreja construída. Ele não teve uma congregação debaixo de um teto. A Raabe tinha uma igreja na casa dela. Ela tinha uma igreja de fita na casa dela. E todos os que estavam lá foram salvos. Isto está na fita, louvado seja o Senhor. E eu creio nas fitas. Elas são o nosso absoluto. Aleluia! Portanto, antes que ele venha para qualquer outra pessoa, ele deve vir para o profeta. E hoje nós temos um profeta na terra, a quem Jesus está visitando e falando, e ele fala para nós, e Deus está a cumprir as Escrituras, ao vir primeiro para o seu profeta, cumprindo tudo o que foi dito sobre ele. O irmão Branham disse que o maior prazer que ele tinha era de orar até conseguisse entrar na presença de Deus e reconhecê-la. Portanto, reconheçamos a presença de Deus hoje. Ora bem, as águias estão reunindo-se juntas. É 15 de agosto. Que dia maravilhoso! As águias estão reunindo-se juntas. Aleluia! Esta carta vem do irmão Joseph Branham. Queridos irmãos e irmãs, pela ajuda de Deus e com sua palavra, e de acordo com sua palavra, o profeta de Deus trouxe Jesus Cristo bem aqui diante de nós ao apertarmos o play. Para a sua noiva, isso é Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e para sempre. Os outros têm olhos, mas não conseguem ver e nem creem. Eles acham que nós estamos a adorar um homem, mas nós estamos a adorar o Deus velado no seu homem escolhido. Para nós, é o poderoso Deus sendo desvelado diante de nós, tal como Ele prometeu que Ele faria em sua palavra. Jesus lhes disse: examinai as Escrituras, para que entendessem o dia em que eles estavam a viver. Por elas, eles entenderiam que Ele estava a cumprir cada palavra que foi escrita sobre Ele. Mais uma vez, em nosso dia, Ele nos disse: examinem as Escrituras, leiam Malaquias 4, Apocalipse 10, 7, Lucas 17, 30 e São João 16, 30, porque elas perfeitamente declaram quem eu era e quem eu sou hoje. Nós lemos as Escrituras e nós cremos que o profeta dele cumpriu toda a palavra. É Deus velando-se a si mesmo, de seguida desvelando-se a si mesmo para as pessoas que crerão nele. Hoje, depois de 2000 anos, nós vemos aquele mesmo Jesus Cristo no poder de sua ressurreição, de pé no nosso meio,
fazendo as coisas que ele fez no passado e que prometeu que faria em nosso dia, o Filho do Homem vivendo em carne, revelando a sua palavra para a sua noiva. Que oportunidade temos hoje de estarmos na presença dele, como eles estavam no passado, e ainda assim, por causa da opinião pública, eles rejeitam isso, porque eles não reconhecem a presença dele, sobre o que ele prometeu fazer hoje. Será que podes imaginar não teres a oportunidade de ouvir essa voz na tua igreja? Alguém te dizer, tal como disseram para a rainha de Sabá: agora, meu filho, achas que não vais querer se misturar com essas pessoas? Não concordamos com esse reavivamento de tocar fitas na igreja. Tu não deverias ir lá. Aquilo é só um monte de tolice. Estas pessoas dizem que creem em toda a palavra falada nas fitas, que é o absoluto deles. Se houvesse algo do gênero acontecendo, então seria logo aqui na nossa igreja com os ministros. O irmão Branham disse: Deus em qualquer era, quando ele enviou a sua mensagem, que foi a sua palavra, e a identificou naquela era, as pessoas que creram nela, aquilo foi um grande tempo para eles. As pessoas que não creram nela mergulharam-se num caos. Sempre foi assim. O irmão Joseph continua: nós reconhecemos e cremos que o Deus dos céus apareceu diante de nós na forma de sua palavra. Esta é a palavra prometida para esta era, tornada manifesta, não a palavra prometida da era de Moisés ou qualquer das outras eras, mas a promessa da palavra para esta era. Isto é, eventos modernos esclarecidos por profecia, nos dizendo que a nossa liderança é o Cristo identificado de todas as eras, o qual é a presença de Deus não reconhecida. Aleluia! A profecia se cumpriu. Sua liderança foi revelada. Ele identificou-se a si mesmo diante de nós na nossa era. Domingo, às 13 horas, horário de Jeffersonville, nos uniremos e ouviremos a palavra enquanto ele nos fala sobre a presença de Deus não reconhecida, do dia 18 de junho de 1964. O irmão Joseph Branham. Agora, para a leitura das Escrituras para a fita, a presença de Deus não reconhecida do dia 18 de julho de 64, Mateus capítulo 12, versículo 38 até o versículo 42. Portanto, alguns dos escribas dos fariseus responderam dizendo: Mestre, queríamos ver um sinal teu. Mas ele respondeu e disse-lhes: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os ninivitas ressurgirão no julgamento com esta geração e a condenarão porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis que quem é maior que Salomão está aqui. A próxima escritura é Lucas, capítulo 17, e o versículo 28 até o 32. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló: comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado tendo as suas alfaias em casa, não deixa a tomá-las,
E da mesma sorte, o que estiver no campo não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Também, Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15. O Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Isso conclui a leitura das Escrituras do sermão A Presença de Deus Não Reconhecida, do dia 18 de junho, 64. Glória a Deus! Que dia maravilhoso no qual estamos a viver. E estou feliz que o Tabernáculo Branham está traduzindo e transmitindo em inglês, em francês, em espanhol, em português, em italiano, em norueguês, em romeno e em russo. Neste dia, esta escritura está se cumprindo, de que a noiva invisível está se unindo ao redor do mundo, a união invisível da noiva de Cristo. Que Deus te abençoe e que permaneçamos no centro da vontade perfeita dele até nos encontrarmos novamente. Amém.